Salve Maria, sou missionário São Roberto. Por que Pedro, ele é a pedra que vai edificar esse edifício, que vai pastorear a igreja? Simples, a Bíblia não deixa brecha nenhuma. A Bíblia mostra a evidência como era o pastoreio sobre a Quefas, que é Pedro, sobre ti Pedro edificarei minha igreja. Não é mais Simão Pedro, mas é pedra. Cristo, ele muda, por isso que os apóstolos, ele reconhece Pedro como a cefa, a pedra, que vai edificar a igreja. Pedra angular, Cristo. O ângulo, Cristo. E a pedra de edificar, de pastorear essa igreja, que tem a chave de ligar e desligar, é Pedro. Por isso que Cristo muda o nome de Pedro para Cefa, para a gente ver na Escritura quem vai ser o pastor que vai apacentar os cordeiros e as ovelhas nessa igreja, que ele vai fundar, que ele é a pedra de ângulo, de edificar. Simples, ó. Só Pedro teve a revelação, Mateus 16, ou Marcos 8, Lucas 9. Mateus 16, 18, ó. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro. Pedro é Cefa, tu és Cefa. Sobre essa pedra que você é, não é mais Pedro, é Cefa, que edificarei a minha igreja. Ó, aqui tá Pedro por enquanto, né? Ó, Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra que isso vai edificar a sua igreja? Quem é essa pedra? Quem teve a revelação. Não foi a carne e o sangue que revelou, mas meu Pai que está no céu. Quem é essa pedra que vai edificar a minha, termo 1, minha, não as minhas, a minha igreja? Simples. Pedra aqui, ó. Sobre essa pedra, aqui tá Pedro. Agora, se você for prestar atenção, João 1, 42, quem é essa pedra que vai edificar a igreja de Cristo, a esposa do Senhor Jesus Cristo? Pedra de ângulo, Cristo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Interessante, ó. João 1, 42. Levou a Jesus, e Jesus, fechando nele o olho, disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefa, que é pedra. Agora a gente vai, Cefas quer dizer pedra. Agora, aqui você já vê quem é a pedra que Cristo escolheu para edificar a sua igreja, para pastorear a sua igreja, para ser o porta-voz de ligar e desligar. Não é mais Simão Pedro, é pedra, Quefas. Aqui você já vê o pastoreio, aqui você já vê a autoridade de Pedro, aqui você já vê o pastoreio. E como essa igreja foi fundada? Fundada com sangue e edificada com sangue. Pedro pregado, a Quefa pregado de ponta cabeça. E Cristo, se você for prestar atenção, ver na escritura, na tradição do magistério, está de acordo. Aqui, ó. João 21, 15 ao 17. Ó. Dá o pastoreio a Cefa. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. A minha igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Tendo ele comido, Jesus perguntou: Simão, Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu ele: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: Apacenta meus cordeiros? Perguntou outra vez Simão: Filho de João, ama-me? Respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: Apacenta meus cordeiros? Perguntou pela terceira vez Simão, filho de João, ama-me? Pedro disse: Eu sei, porque ele perguntou pela terceira vez. Respondeu o Senhor: Sabe tudo, tu sabe que te amo. De Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Agora eu desafio qualquer teólogo, qualquer historiador, qualquer apologeta pregar o que está aqui corretamente. Cristo, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. E Cristo muda o nome de Pedro para Cefa, essa pedra. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra,
que é Pedro, diferente da igreja. Aqui dá o pastoreio a Pedro de pacentar os cordeiros 2 vezes e as ovelhas. Tinha 12 ali, só Pedro teve a revelação. 11, 12 com Pedro. Aqui também a revelação, a chave foi dada a Pedro e Cristo mudou o nome de Pedro para Pedra, onde ele vai edificar a igreja. Mas Pedro, ele é a pedrinha, sim, de edificar. Pedra angular, pedra de ângulo, pedra angular é Cristo. E quais outras pedras que vão edificar esse Pedro? Ou essa igreja? Não só foi Pedro. A pedra de pastorear, a pedra de inaugurar o evangelho, Atos dos Apóstolos 2, 10 Espírito Santo, tanto em Atos dos Apóstolos 1,14, quem está pregando é Pedro. Atos dos Apóstolos 5, 15 ali, quando Pedro passava, Pedro curava, ao menos sua sombra, quando passasse, curava. Interessante. E Pedro, em Atos dos Apóstolos 8, 20, e excomunga aquele herege, o Simão Mago. Olha só a autoridade de Pedro. E, para você entender, cara, quem são as outras pedras? Primeiro Pedro. Olha só que interessante. Primeiro Pedro 2. Aqui, ó, 4. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida, preciosa aos olhos de Deus. Ó. A pedra viva. Por isso que Cristo fala, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Sobre esta pedra, pedra de ângulo, pedra viva, a pedra rejeitada é Cristo. E a pedra que vai edificar essa igreja é Pedro e os apóstolos. Diz que é fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento aberto, 2:28, primeiramente os apóstolos, que são as pedras vivas que vão edificar esse edifício. Aos 5 já deixa bem claro. Quais outras pedras vivas? Vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha só. Aqui já deixa bem claro. Os caras que querem usar lá em Atos Apóstolos 4:11, em 1 Coríntios 3:11, distorcendo. A pedra de fundamento, a pedra do ângulo é Cristo. E as pedras de edificar esse fundamento, essa igreja, é os apóstolos. Não outro fundamento. Fundar a sua própria igreja. Não. Fundamento dos apóstolos. Se você saiu desse fundamento, você vai virar protestante. Você vai estar edificando outra igreja. Outros fundamentos. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes. Vários Jesus diferentes, inspirados pelo outro Espírito. Gálatas 1:6, não há dois evangelhos. Há um só evangelho. São apenas pessoas que semeiam a confusão e querem perturbar o verdadeiro evangelho de Cristo. O verdadeiro evangelho de Cristo está sobre essa igreja. Atos Apóstolos 2:47, juntava outro para o caminho da salvação. As Apóstolos 2:42, perseverar eles na doutrina dos apóstolos. Em João 1:14-17, em Marcos 1:22, ou Mateus 7:28, 28-29. Que interessante. Que interessante. Pra gente entender, cara. Eu não sei onde os caras inventam isso. A Pedro não é pedra? Pedro é só uma pedrinha? Pedro não é papa? Cara, você já vê, ó. Sobre ti, Pedro. Sobre essa pedra, que é Pedro. Cristo, por isso que Cristo muda o nome de Pedro para... Serve para você entender, para você saber quem é a pedra que vai pastorear a sua igreja. Quem é a pedra que vai edificar a igreja, como de acordo com o profetizado Mateus 16:18. E você vai saber quem tem essa chave de ligar e desligar. Só Pedro. Porque Pedro, ele é a pedra que vai edificar a igreja. Tanto que se você for prestar atenção em Atos dos Apóstolos, quem está pregando primeiro é Pedro, quem fez milagre prodígio é Pedro, quem está batizando é Pedro, Pedro curando, Pedro excomungando, Pedro reunindo ali um cursilho de 120 pessoas para eleger outra pessoa no lugar de Judas extraviou. Em Atos dos Apóstolos 15:7 ali, Pedro coloca a casa em ordem. Pedro ali em Atos dos Apóstolos 11 ali, tem revelação do alto, vai pregar para Cornélio ali, o evangelho que a família dele deve ser salva e etc. Pra gente entender, cara. Então, não vem com esse papo furado pra cima de quem conhece, que não vamos cair. Tradição, magistério e escritura estão unidos. Interessante. Para você ter essa pregação
de acordo com a Escritura, de acordo com a tradição. Sucessor de Pedro, Lino, foi martirizado também. Anacleto foi martirizado. Você vê, cara, a patrística já deixa evidência como foi edificada essa igreja. A pedra sim é Pedro. Vê, mas por que não Paulo? Paulo é mais capacitado. Paulo não é lacrasado, mas Pedro abandonou tudo, meu querido. Só você meditar Mateus 19 ali, 27. Assumir esse ministério. Pedro, pregado com a cabeça, cadê a família dele? Cadê os filhos deles? Se você for prestar atenção, por que não Paulo? Porque Paulo, quando Paulo se converteu, quando Paulo perseguiu a igreja, já tinha um pastor universal. E a profecia só foi dada a Pedro. E deu a chave a Pedro. Aquele que fez de Pedro apóstolo, fez de mim também. Apóstolo, não deu a chave para Paulo. Tem diferença. Apóstolo. Aquele que escolheu Pedro, aquele que enviou Pedro, aquele que capacitou Pedro, aquele que deu a chave a Pedro, me escolheu também para ser apóstolo. Menor de todos. Porque eu persegui a igreja. 1 Coríntios 15 ali, do 1 em diante você vai ver. Ou então Gálatas 11 até o 14. Que interessante. Por que não Paulo? Porque Paulo não tem revelação. Paulo não teve revelação. Quando Cristo ali estava ali, Paulo nem sonhava ainda em ser apóstolo. Interessante. Judas se extraviou, tem um curso de 120 pessoas. Quem estava ali? Pedro reuniu para eleger outra pessoa para ser incorporado nesse ministério apostolado. Por a imposição do irmão. Segundo Timóteo 1,6. Quando o apóstolo Paulo ordenou São Timóteo, foi com a posição das mãos. Interessante. Em Atos Apóstolos ali 8,14 também. Pedro e João ali foram colocar a mão naqueles novos convertidos ali na igreja ali que estava sendo pregada e se converteram nessa igreja. Olha só que interessante para encerrar o vídeo, Atos Apóstolos. E Matias também foi por imposição de mão. Em Atos Apóstolos 6 também, Diácono também. Aqui, ó, Atos Apóstolos 8. Aqui, ó, 14. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Este, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receber o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então os dois apóstolos lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ananias coloca a mão no apóstolo Paulo, quando se converteu, foi batizado também, por a imposição das mãos. Até o vídeo, o apóstolo Paulo teve com a posição das mãos de Ananias, membro do corpo místico, sob a direção de Cefa. Interessante. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto.